Agora é a hora da oração. Se você tem um pedido de oração, você vai levantar a sua mão nesse momento. O Papai do Céu vai olhar para a sua mão, sabendo que você tem um pedido especial no seu coração. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença para te adorar, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Obrigado pelos teus filhos e filhas que vieram aqui. Obrigado pela presença dos anjos. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Obrigado pela presença dos pais. Obrigado pela presença dos jovens. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre todos nós. Responde, Pai amado, os pedidos que estão no coração de cada um. Conforte o coração de cada um. Derrama sobre nós a tua bênção. Em nome de Jesus que nós pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Você já ouviu a frase, a pergunta, por que, Senhor? Por que, Senhor? Quem já fez esta pergunta? Quem já fez esta pergunta? Por que, Senhor? Por que isso aconteceu para mim? Por que isso aconteceu para minha família? Me ajude a entender, Senhor. Esta pergunta ela é feita centenas, milhares de vezes por todos os filhos de Deus que vivem aqui nesta terra. Será que nós sempre encontramos a resposta para esta pergunta? Quando você pergunta, por que, Senhor? Será que a resposta vem de pronto, vem rápido? Não vem. Muitas vezes nós ouvimos o silêncio. Uma coisa dura que existe é o silêncio de Deus. Quando Deus silencia, Deus está trabalhando. Vocês se lembram que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, por 3 vezes ele orou, Pai, se é possível passar de mim este cálice, sem eu o beber, que assim seja, mas que seja feita a tua vontade. E nenhuma resposta, silêncio. E pela 2ª vez Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E qual foi a resposta? Silêncio. Pela 3ª vez Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim este cálice. E o que aconteceu? Silêncio. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos deixa, às vezes, desesperados, angustiados, porque nós queremos uma resposta assim audível, uma resposta na hora, uma explicação dos porquês, dos paraquês. Por que aconteceu isso comigo? Eu acho que todos nós fazemos essas perguntas quase que todos os dias. O nosso desejo sempre é entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, mas nem sempre entendemos. Quando os anos vão passando, às vezes nós começamos a entender o porquê daquilo que aconteceu. A experiência da Leila, por exemplo. A Leila, nós somos vegetarianos, nós desde os 18 anos de idade, cuidamos muito bem da saúde, mas ela contraiu um câncer. E quando ela descobriu que estava com câncer, ela se desesperou. Ela se angustiou. Ela tremia. A cama tremia. Quando ela estava deitada, eu sentia a cama tremer porque ela estava tremendo. Eu disse para ela, Leila, o câncer não mata, tem cura para o câncer. Mas o medo do câncer mata. E ela passou por essa experiência. Ela perguntava para Deus, por que, Senhor? Por que eu? Por que eu? Mas sabem, queridos, depois que ela passou pela experiência do câncer, ela se tornou outra pessoa. A Leila que vocês conhecem hoje é muito diferente da Leila antes do câncer. A Leila antes do câncer era uma Leila medrosa, que fugia de problemas. Hoje a Leila é corajosa. Hoje a Leila enfrenta as dificuldades. Ela se tornou uma
vitoriosa, uma heroína, mas ela teve que passar pelo vale da sombra do câncer, porque eu digo que é o vale da sombra quase da morte, mas é o vale da sombra do câncer. Ela mesma agradece a Deus pela experiência que ela teve no câncer, porque ela aprendeu a confiar mais, aprendeu a entregar a vida nas mãos de Deus e saiu vitoriosa. Mas nós não podemos dizer que é fácil. Não é fácil. Nenhuma dificuldade de doença, perda de um ente querido, perda de um filho, isso é uma coisa terrível, dolorosa. E nós nos perguntamos, por que, Senhor? Por quê? Será que Daniel, que era amado de Deus, a Bíblia diz no livro de Daniel, quando você lê, que Daniel, o anjo disse para ele, Daniel, quando você começou a oração, eu vim rápido, porque você é muito amado lá no céu. Eu vim rápido porque você é muito amado no céu. Ora, se Daniel era muito amado no céu, será que ele entendeu tudo o que Deus falou? Não. Também não entendeu. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento, em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 27. Aqui diz, eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente durante vários dias, depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Ora, Daniel não era muito amado no céu? Daniel não era especial para Deus? E como é que ele enfraqueceu e ficou doente? Será que os filhos de Deus também ficam doentes? Ficam doentes. A Leila é uma filha de Deus e muito especial para Deus. Se existe uma pessoa especial para Deus, é a Leila. Ela vive conversando com Deus em oração. Dia e noite ela ora. Sempre falando de Deus. Sempre ajudando as pessoas. Onde vocês encontram a Leila, ela está ajudando, sorrindo, abraçando as pessoas. Ela ama as pessoas. Vive para servir. Mas ela ficou com câncer. Por que, Senhor? Se Deus permite o sofrimento na sua vida, não é para o seu mal. Se Deus permite uma dor na sua vida, não é para destruir você. É para fortalecer, é para animar, é para tornar você mais forte, mais vitorioso, mais corajoso. Ela era muito medrosa e hoje ela é corajosa. Daniel aqui diz, ficou doente. Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci, fiquei doente vários dias. Depois me levantei, tratei dos negócios do rei, fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Você entende todas as coisas? Daniel não entendeu. Eu não entendo. Você também não vai entender tudo o que acontece para você. Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Esta é a pergunta. Por quê? Leia também Daniel capítulo 12 agora. Daniel capítulo 12. Só 2 páginas para frente. Aí, 2 ou 3 páginas para frente. Você chega no capítulo 12 de Daniel. E vamos ver então o verso 8. Capítulo 12, verso 8. Leiam comigo. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Mais uma vez, Daniel dizendo, eu ouvi, mas não entendi. Você vai entender todas as coisas? Não vai. E quando você não entende, você chuta o balde? Você se revolta contra Deus? Você se rebela contra Deus? Você murmura? Você reclama? O que você faz quando você não entende? Você pergunta, por que, Senhor? Por quê? E Deus traz aquele silêncio. Você se afasta de Deus? Você fica de mal com Deus? Uma vez encontrei uma mulher, eu falei para ela, vamos orar? Ela disse, eu não oro. Eu não oro. Há 7 anos eu estou de mal com Deus. 7 anos eu estou de mal com Deus. Eu não oro mais. Por quê? Porque eu tinha só um filho. Eu tinha um filho único.
e Deus o levou. Eu não aceito isso. Fiquei revoltada. Não falo com Deus mais. Queridos, Deus errou? Deus erra? Deus é ruim? Eu estou vendo que você é feliz, eu vou tirar essa felicidade sua. Eu estou vendo você contente, eu vou tirar esse contentamento seu, porque eu não quero ver você feliz. Deus é assim? Deus tem prazer no sofrimento? Não. Então por que Ele permite um câncer na vida da minha esposa? Por que Ele permite uma doença na sua vida? Por que Ele permite que um ente querido seu morra, um bebezinho morra e a mamãe chora? Por quê? Nós não temos resposta, mas nós precisamos continuar confiando. Confiando. Quando você está andando no vale da sombra da morte, quando você está andando e está escuro, lembre-se que Deus está com você. Atrás das nuvens existe um sol brilhando. Você pode não ver o sol, mas o sol está lá. Você pode ter certeza de que o sol está lá. Ele está lá coberto pela nuvem. E uma hora a nuvem vai passar e o sol vai aparecer, vai brilhar e você vai sorrir de novo. O pranto pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Graças a Deus pela manhã vem a alegria. Meu querido irmão, Daniel não entendeu, mas Deus deu para ele uma promessa. Você não entende tudo o que eu estou falando, Daniel, mas eu tenho uma promessa para você. Capítulo 12 mesmo, na mesma página. Capítulo 12, verso 13. Verso 13, leia comigo. Quanto a você, é Deus falando para Daniel. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. O que Jesus está falando para Daniel aqui? Você descansará. O que ele quer falar com isso? Quando Deus fala assim, eu vou colocar você para descansar. O que ele está falando? Vou colocar você para dormir o sono da morte. Deus falando para Daniel. Ele era muito amado no céu, mas ele também morreu. E Deus falou, Daniel, você vai descansar. E ao fim, leia comigo, e ao fim dos dias, se levantará. O que significa se levantará? Será o quê? Ressuscitado. Você vai descansar, Daniel. Mas no fim você vai se levantar. Aleluia! Porque Deus levanta. Você cai, mas Deus levanta. Você morre, mas você ressuscita. Vem a doença, mas tem a cura. Tem as provas, mas tem os milagres. Meu querido irmão, o que Deus está falando para você é que você pode não entender o porquê de tudo isso que está acontecendo, mas existe uma esperança, existe uma luz brilhando no fundo do túnel. Existe luz, existe esperança. Como Deus falou para Daniel, você vai descansar, você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Se levantará para quê? Diz o finalzinho do verso 13. Se levantará para quê? Receber a sua herança. Que herança é esta que Daniel vai receber? A vida eterna, na volta de Jesus, a ressurreição. Ele será ressuscitado perfeito, glorificado, sem doença. Queridos, isso aconteceu com Daniel, isso pode acontecer comigo, com você, isso aconteceu também com Paulo. Será que Paulo, quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito por Paulo? Eu posso imaginar Deus falando para Paulo, dizendo assim, Paulo, tenha paciência, você está escrevendo demais. Você escreveu Romanos, você escreveu... Quando você vai aqui nos livros da Bíblia, vai lá no comecinho da Bíblia, aqui, ó, na primeira página da Bíblia, onde tem um índice. Onde tem um índice, aqui, ó, antes de Gênesis 1:1, certo? Tem um índice. Quando você vai aqui, no Novo Testamento, olha aí no Novo Testamento. Novo Testamento. Acharam aí? O índice, na primeira página aqui. Todos acharam? Digam amém. Veja aí, Novo Testamento, quais são os livros que tem aí, olha. Acharam Romanos aí? Sim. Acharam Romanos? Sim. Depois de Romanos vem o quê? Quem escreveu Romanos? Paulo.
Quem escreveu 1 Coríntios? Paulo. 2 Coríntios? Gálatas? Paulo. Efésios? Filipenses? Colossenses? 1 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses? 1 Timóteo? 2 Timóteo? Tito? Filemão? Hebreus? Tudo isso foi Paulo que escreveu. Quase que escreveu o Novo Testamento inteiro. Então ele era um servo de Deus ou não era um servo de Deus? Ungido pelo Espírito Santo? Mas será que ele entendeu tudo o que aconteceu na vida dele? Não. Agora abra a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Você já pode ver aí, lá no índice tem o número da página, viu? Vocês percebem que lá no índice tem o número da página? Você procura 2 Coríntios, lá no índice tem o número da página onde está 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e os versos 23 a 28. Podemos ler então o verso 23 a 28. São ministros de Cristo? É a pergunta que Paulo está falando. Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, porque eles não queriam reconhecer que Paulo era ministro de Cristo. Tinha gente que não aceitava Paulo. Sabiam? Paulo era abraçado por todos? Não. Tinham muitos que não gostavam de Paulo e achavam que ele não era servo de Deus, porque ele matou muito cristão. Ele saía matando os cristãos, entrando nas casas, arrastando os pais, as crianças, e matava. Isto antes dele conhecer Jesus como Salvador. Depois que ele conheceu Jesus como Salvador, ele se tornou, de Saulo, ele se tornou Paulo. Agora ele era convertido. Só que os irmãos da igreja olhavam para ele com o canto do olho. Não confia muito nesse cara, tá? Não confia não. Ele é falso. Ele está fazendo de conta que ele é cristão, tudo, mas ele está aqui vigiando a gente, espiando, e depois ele vai entrar na nossa casa e vai nos matar. Então, muitos, não todos, mas muitos olhavam para ele com desconfiança. Por isso ele está dizendo, vocês são ministros? Eu muito mais. Leiam agora, você entende melhor o verso 23, não é? Verso 23. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que eu sou ainda mais. Afirmo que em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Porque ninguém foi mais preso do que Paulo. Ele foi mais preso do que todos os outros. Passou mais tempo na prisão que os outros. Recebeu mais açoites do que os outros. Por isso ele diz aqui, olha, muito mais em açoites. Estão vendo aí comigo? O verso, finalzinho do verso 23. Sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Sabe o que é 40 açoites? Era um chicote de couro, e na ponta do chicote tem uns estilhaços, que quando bate arranca a pele, arranca sangue. Ele recebeu 40 menos um. Quantos chicotados ele recebeu? 39. Estão vendo aí ele dizendo? Aqui diz, 3 vezes fui açoitado com varas. Estão vendo aí o verso 25? Uma vez fui apedrejado. Achavam que ele estava morto. Foram embora para casa, porque já tinham apedrejado. As pedras cobriram o corpo dele, mas o coração ainda estava batendo. E ninguém percebeu. Foram embora e os irmãos vieram ali e tiraram as pedras de cima dele e perceberam que ele ainda estava vivo. Por isso ele diz aqui, olha, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui o quê? Apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Verso 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, ou seja, entre judeus, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores,
ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo passou por tudo isso. Ele entendeu por que ele estava passando por tudo isso? Por que eu sofro tanto, Senhor? Ninguém foi tão açoitado como eu. Por que, Senhor? Será que ele entendeu? Ele não entendeu. Mas ele desanimou? Não. Ele perdeu a fé? Ele desistiu de Deus? Não. No final da vida dele, ele estava firme e fiel. Veja a atitude de Paulo no final da vida dele. Agora, algumas páginas para frente. Coloca aí umas 20 páginas para frente. Você vai chegar em Timóteo. Timóteo tem o primeiro Timóteo, primeira carta de Timóteo e a segunda carta de Timóteo. A segunda carta de Timóteo, o capítulo 4. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Vamos ver então o verso 6 a 8. É o mesmo Paulo que está escrevendo aí. É o mesmo Paulo que está falando aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Leiam comigo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. O que você entende? Você entendeu esse verso? Leia de novo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, em sacrifício. E o tempo da minha partida chegou. O tempo da minha morte. Chegou o tempo da minha morte. Mas os santos também morrem? Hein? Eu pensei que os santos não morriam. Eu pensei que os santos não ficavam doentes. Daniel ficou doente? Sim. Daniel morreu? E Deus prometeu que ele vai ressuscitar? Sim. E Paulo, que escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, ele também ficava doente? Ele tinha uma doença incurável. Ele tinha uma doença incurável. E ele por 3 vezes pediu para Deus curá-lo. Paulo ressuscitava mortos. Paulo curava enfermos. E ele mesmo era doente. Interessante, irmãos. Paulo ressuscitava mortos. Paulo curava os enfermos. E ele mesmo era doente. Por 3 vezes ele pediu: Senhor, cura a minha doença. E Deus disse: não. Deus também diz não quando você pede para curar uma doença? Paulo entendeu por que Deus disse não? Cura a minha doença. Ele tinha um problema no olho. Porque quando ele aceitou a Jesus, quando ele foi derrubado na estrada de Damasco, ele caiu por terra, ficou cego. Ele foi levado pela mão até a cidade de Damasco, cego. E aí veio um discípulo chamado Ananias à casa dele orar por ele para que ele recuperasse a visão. E Ananias veio até a casa onde ele estava, orou sobre ele e ele recuperou a visão, mas não recuperou bem. Deus curou a visão dele, mas deixou, ele chama de espinho na carne. Cada vez que Paulo piscava, doía, como se tivesse uma areiazinha. Olha, quando você tem um cisco no olho, tudo perde a graça. Tudo perde a graça. Enquanto você não tira aquele cisco do olho, nada tem graça. E cada vez que Paulo piscava, doía. Doía. Por 3 vezes ele pediu: Senhor, cura minha doença, cura minha doença. E Deus disse: a minha graça te basta. Não me fale mais nesse negócio. Olha Deus falando com Paulo. Não me fale mais nesse negócio, porque a minha graça te basta. Você não precisa de cura, Paulo. Você precisa só da minha graça. Por isso que Paulo disse: quando eu me sinto fraco, aí eu sou forte. Porque eu dependo de Deus. Cada vez que eu pisco, cada piscar dos meus olhos, eu lembro que eu dependo de Deus. Paulo não se revoltou contra Deus. Ele continuou crendo. Por isso ele diz aqui, eu sinto que o tempo da minha partida está chegando, a minha morte. Agora o verso 7, leia comigo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele desanimou? Combati o bom combate, guardei a minha fé, completei a minha carreira. E agora o verso 8. Desde agora
me está aguardada a coroa da justiça. Leia comigo, eu quero ver a voz de vocês. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo morreu dizendo: a coroa da justiça me está guardada. Eu estou aguardando receber a coroa da justiça das mãos de Jesus. E não somente eu, mas todos os que amam a vinda de Jesus. Meu querido irmão, eu posso não entender o que está acontecendo na minha vida, como Paulo não entendeu, como Daniel não entendeu. Uma perguntinha: vocês lembram-se de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, como escravo para o Egito? Primeiro jogaram ele dentro de um poço, para ele morrer lá. Depois ficaram com pena dele. Não, coitadinho, nosso irmão, ele vai morrer aí nesse poço? Não. Vamos fazer outro negócio. Vamos vender para uma caravana que está passando aí, uns ismaelitas estão passando, vamos vender, que a gente consegue um dinheirinho, não é? E não matamos o nosso irmão. Ah, gostaram da ideia. E ele vai ser levado como escravo para o Egito. E lá foi José, vendido pelos próprios irmãos. E José, enquanto estava sendo levado para o Egito como escravo, ele estava se perguntando o quê? Por que, Senhor? Por quê? Eu só vim porque o meu pai Jacó pediu. Meu pai Jacó pediu para eu vir procurar os meus irmãos que estavam apacentando as ovelhas. Meu pai disse: vá lá visitar os seus irmãos, veja como é que eles estão. Eu vim para ver os meus irmãos e eles me jogaram dentro de um poço e agora me venderam como escravo para o Egito. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Aquela longa jornada que ele fez até o Egito, ele foi se perguntando: por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Quando ele chegou lá, ele foi vendido para Potifar. Comprou José, era um jovem bonito, forte, bonitão, sarado. Comprou, levou para casa. A mulher do Potifar botou o olho nele e falou: opa, que homem bonito aqui dentro de casa. Enquanto o marido foi trabalhar, ela botou os olhos nele e queria o quê? Fazer sexo com ele. Ele disse: não, eu posso estar abandonado, eu posso ter sido vendido como escravo, mas eu ainda amo o meu Deus. Como pecaria eu contra o meu Deus? Ele fugiu da mulher de Potifar. Ela agarrou nas roupas dele. E foi tão forte que ela agarrou que rasgou a roupa dele. Ficou na mão dela um pedaço da roupa de José. E quando o marido dela chegou, ela falou: olha aqui um pedaço da roupa dele. Ele tentou me abusar de mim. Aqui está a prova, um pedaço da roupa dele. O marido dela, Potifar, colocou José na cadeia. E ele era inocente. E o que ele ficou na cadeia? Qual a pergunta que ele ficou lá na cadeia? Ele ficou fazendo a pergunta: por que, Senhor? O Senhor sabe que eu sou inocente. Eu não fiz nada para essa mulher. Eu não pequei contra ela porque eu te amo, Senhor. Por que, Senhor, estou na cadeia? Foram 2 dias na cadeia? 2 anos? 3 anos? 5? 10 anos? Sabem quantos anos ele ficou na cadeia? 12. 12 anos na cadeia, inocente. Você pode estar pensando: bom, José tinha toda a razão para se revoltar contra Deus. Tinha razão ou não tinha? Tinha, porque ele era inocente e foi vendido pelos irmãos. Ele era inocente e foi colocado na cadeia. Mas ele não se revoltou contra Deus. Ele servia as pessoas lá dentro da cadeia. Ele era bondoso lá dentro da cadeia. Ele interpretava os sonhos das pessoas lá na cadeia. Até que o faraó um dia teve um sonho, e não tinha quem soubesse interpretar o sonho. E alguém lembrou: lá na cadeia tem um jovem que interpreta sonhos. O faraó disse o quê? Mande vir. E eles lavaram, deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, ele foi todo bonitinho lá, e pela graça de Deus ele interpretou o sonho do faraó. E o faraó disse: daqui para frente você vai ser governador do Egito. Ele saiu da prisão para o palácio. De escravo, preso, ele se tornou governador do Egito. Queridos,
Deus tem coisas boas preparadas para você. Só que nós não entendemos quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós não entendemos. E ficamos perguntando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Vocês acham que eu também já não passei pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes eu já perguntei, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Mas Deus nos conforta. Eu continuo confiando no Deus, mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. Você conhece outra história na Bíblia chamada a história de Jó? Jó perdeu toda a riqueza dele em um dia. E Satanás não estava contente? Matou todos os filhos dele em um dia. E Jó, sem a riqueza e sem os filhos, ele se lançou em terra. Ele se jogou na terra. Abra sua Bíblia em Jó. Abra lá em Jó. Jó fica pertinho de Salmos. E aqui diz no capítulo 1, no verso 13. Estão vendo aí no verso 13? Jó perde os filhos e as riquezas. Acharam aí? Nós não vamos ler tudo isso aqui, mas só o verso 13. Verso 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, estão me acompanhando? Verso 17. Enquanto este ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos e a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Verso 18. Também este ainda estava falando, quando veio outro e disse: os seus filhos. Enquanto era o boi, o cavalo, o camelo que estava morrendo, tudo bem, né? Mas agora era o quê? Os filhos. Estão vendo aí? Verso 18, também este ainda estava falando, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó xingou a Deus? Hein? Jó se revoltou contra Deus? Tinha razão para se revoltar ou não tinha? Tinha. Como é que não tinha? Perdeu tudo, perdeu os filhos, tudo num dia só? Ele poderia ter falado: isso não, Senhor. Isso não. Agora eu não aceito. Agora eu fiquei chateado. Agora eu estou revoltado. Tinha razão? Tinha para fazer tudo isso. Mas o que ele fez? Verso 20. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Como pode alguém adorar quando os filhos estão morrendo? Queridos, Jó entendia que Deus estava no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida, meu irmão, minha irmã, minha querida família enlutada, irmão José Divino, irmã Anitta. Deus está no controle da sua vida. É duro, é sofrido, é. Ninguém pode dizer que não é. É muito duro perder um ente querido, mas Deus está no controle da sua vida. E aqui diz que Jó se prostrou e adorou. E o que mais ele disse? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendo o que está acontecendo, não tem explicação, mas bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus disse para Daniel: Daniel, você vai descansar, mas no fim dos dias você vai se levantar, porque você vai ser ressuscitado. Os nossos queridos serão ressuscitados. Nós vamos abraçá-los. Existe esperança
Existe bênção do Senhor na sua vida, meu querido irmão. Você sabe que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte aqui nesta terra. Mas Jesus Cristo vai voltar e vai nos dar vida eterna, corpo glorificado, e vai nos arrebatar para o céu, onde vamos viver com as nossas famílias, com os nossos queridos, eternamente. Nossa vida pertence a Deus. Vamos continuar dizendo, por que, Senhor? Por quê? Mas não desanimar, mas não abandonar a Deus, não perder a fé. Mesmo perguntando por que, Senhor, nós vamos continuar confiando, como Jó confiou, te adorando, Senhor, porque o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Senhor da ressurreição, pode dar vida aos que morreram, pode curar aos que estão doentes. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te anime, Deus te sustente. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos apoiar mutuamente, porque hoje é uma família, amanhã pode ser outra família, e nós precisamos nos apoiar em oração. Vamos chorar juntos com os que choram, vamos nos alegrar com os que se alegram. Jesus Cristo está voltando. Até breve. E Jesus voltará e vai ressuscitar os nossos queridos para nunca mais morrerem. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero orar com vocês neste momento. Podem ficar em pé. Vamos levantar nossas mãos em oração. Pai querido que estás nos céus, nós não entendemos tudo o que acontece e nem precisamos entender tudo o que acontece. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Nós não sabemos quase nada. Como José confiou no Senhor, como Jó confiou no Senhor, como Daniel confiou no Senhor, como o próprio Jesus confiou no Senhor, nós também queremos confiar. Como Paulo confiou no Senhor, nós confiamos, Senhor. Mas tem misericórdia de nós. Consola o nosso coração. Enxuga as nossas lágrimas. E dá-nos a esperança de que o Senhor vai voltar logo. Vai voltar logo, vai reunir as nossas famílias, vai nos transformar, nos glorificar e nos levar para o céu. Ouve a oração do teu povo, os clamores e os gritos do teu povo. Derrama o Espírito Santo sobre todos, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.